Mais uma vez encerrada então a carreira, eu vou localizar a terceira correntinha, vou passar a agulha por ela e eu vou arrematar fechando a carreira. Gente, a taxa de aumento continua a mesma, né? Então assim, na carreira anterior eu tinha a cada 2 pontos um aumento. Nesta carreira eu tenho a cada 3 pontos um aumento. Então eu faço assim, ó, 1, 2 e 3 correntinhas que vão me dar a altura do primeiro ponto alto. Eu laço e no próximo ponto alto eu trabalho um ponto alto normalmente. Então eu já tenho 2 pontos. O terceiro é que recebe o aumento, então é o pipoca que recebe o aumento. Passo a agulha pelo meu ponto pipoca e ele recebe o meu terceiro ponto. Porém, eu tenho o pipoca. Então, sobre esse mesmo ponto, eu vou trabalhar o meu ponto pipoca. Então, eu vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto e finalizo com o quinto ponto alto. Alargo e eu conto 1, 2, 3, 4, 5. É no quinto que eu passo a minha agulha e que eu puxo a laçada. E aí eu fecho o ponto. Percebe? Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Na primeira eu tinha 1, na segunda 2, na terceira 3 e agora 4 pontos. Quantas vezes eu vou continuar fazendo esses aumentos? Você vai continuar trabalhando desta forma até que você tenha a circunferência da medida da cabeça da pessoa. Então, vamos imaginar que a circunferência seja de 35 centímetros. Então, você precisa ter uma circunferência de 35 centímetros. Quando você chegar nesta circunferência, você para o aumento. Eu vou continuar aqui fazendo os meus aumentos e no momento em que eu for parar este aumento, eu volto aqui e eu continuo a execução com vocês. Iniciamos a execução utilizando o círculo mágico. Então, nós vamos pegar o dedo indicador e vamos dar 2 voltas neste dedo, no máximo 2, tá, gente? E nós vamos começar a trabalhar com este fio. Então, veja só, você passa a agulha pelo círculo mágico, laça o fio, passa este fio por dentro do círculo e com uma laçada você prende o ponto, tá joia? Como nós trabalharemos com pontos altos, então aqui eu já vou subir a altura. Eu farei aqui o que seria o segundo e o terceiro ponto. Eu vou laçar e ao redor deste círculo mágico, pessoal, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Lembrando que como nós fizemos um cordão de correntinhas para dar a altura, este cordão de correntinhas, ele é interpretado como um ponto alto. Então, se eu estou pedindo 10 pontos altos e o cordão de correntinhas, ele já é um ponto alto, eu farei somente 9. Então, eu vou executar aqui os meus 9 pontos altos e depois eu volto aqui para fechar o círculo com vocês. Olhem só, então eu aqui executei a minha quantidade de aumentos até a 10ª carreira. Eu aqui obtive, na minha 10ª carreira, a quantidade de 9 pontos altos e aí o pipoca. Então, 10 pontos por pedacinho nesta carreira. Tudo bem? Com esse tamanho, eu obtive a circunferência necessária para revestir a cabeça, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando a minha execução, porém, não haverá mais aumentos. Então, eu trabalharei um ponto para cada ponto da carreira anterior. Vamos ver como isso funcionará. A partir de agora, a execução se dá da seguinte forma. Nós vamos intercalar entre cada ponto alto executado um ponto pipoca. Então, assim, eu vou erguer os pontos, né? Então, aqui 1, 2
e 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Eu vou laçar e no próximo ponto eu vou trabalhar o meu primeiro ponto pipoca. Então, você vê que eu faço aqui o meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto e agora o quinto ponto alto. Uma vez que eu tenho executado então esta sequência, tudo no mesmo ponto, né? Eu vou alargar aqui, vou pegar o primeiro ponto alto executado e vou puxar a laçada que estava à espera por dentro do primeiro ponto. Prendo o ponto e novamente eu laço e no próximo ponto eu trabalho ponto alto. Perceba, ponto alto, pipoca, ponto alto, pipoca. Então, aqui novamente eu vou fazer 5 pontos altos. Então, 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Alarga aqui, volta aqui, pega o primeiro ponto alto e traz aqui para prender o ponto. Sempre lembrando, quando eu falo peguem primeiro o primeiro ponto alto, eu não estou falando este do intercalamento, tá? O do intercalamento fica sozinho. É o primeiro da sequência de 5, que foi feito tudo no mesmo ponto de base, tá? Então, vejam o que acontece aqui, ó, nesta carreira. Pipoca, ponto alto, pipoca, ponto alto, pipoca, laço, venho aqui, ponto alto. É um ponto para cada ponto da carreira anterior, não tem aumento. Vou fazer minha carreira inteira e eu volto aqui para encerrar e iniciar a próxima com vocês. Veja só, uma vez que você tenha chegado no último ponto, o que nós vamos fazer é encerrar a carreira passando a agulha, que está com um ponto, pela terceira correntinha que foi executada e fazer um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nós temos a carreira fechada e encerrada. Aí funciona assim: você vai realizar as demais carreiras sempre intercalando. Então, aonde é pipoca, vira ponto alto. E aonde é ponto alto, vira pipoca. Então, é assim. Eu vou sair do ponto em que eu estou, justamente para não ter que fazer pipoca logo no início, eu vou deixar para o final, tá? Então, o que eu vou fazer é simplesmente caminhar. Eu vou passar a agulha pelo ponto pipoca e eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, tá? Eu só caminhei, não fiz mais nada. E agora eu vou erguer, né, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, veja, 1, 2 e 3. E eu já laço, porque eu tenho um ponto alto aqui na base, olha lá, tá vendo? Então, aqui vira pipoca. Então, aqui eu faço 5 pontos altos e os transformo em pipoca. Então, veja aqui, 2 pontos altos. Aqui, 3. 4. E 5. Alargo, ignoro o primeiro ponto, porque não faz parte dos 5 pontos altos para o ponto pipoca, mas eu pego a partir do segundo. E aqui, ó, ajusto e passo pelo ponto. Fecho, laço e vem pipoca. Se é pipoca, vira ponto alto. E assim eu vou intercalando. Desta forma, o que você vai perceber se formar é assim, olha. Então, você sempre vai ter a impressão que é pipoca, né? Você não vai ter aquela ideia de que entre um pipoca e outro tem um ponto que não seja pipoca. Dá realmente a impressão de que todos são pipoca, tá? Gente, aí funciona assim. Quantas carreiras nós executamos intercalando os pontos pipoca? Novamente vai depender, porque veja só. Você vai ter tirado a medida da circunferência, vai ter atingido, ok, a partir daí não tem mais aumento, senão vai ficar bem largo, tá? E não é para ficar muito largo, você até pode, de repente, para ter um caimento, deixar um pouquinho mais larga, não tem problema, mas não é necessariamente a ideia. Então, agora que nós vamos
executando todas as carreiras sem aumento, você vai perceber que a carreira, automaticamente, né? Ela vai começar a erguer sem ampliar, porque ela estava assim, né? Ela estava fazendo isso, tá vendo as mãos? Então, estava abrindo. Agora vai se manter desta forma. Você vai executar a quantidade de carreiras que forem necessárias para alcançar a altura desejada até a testa. Então tem gente que gosta que revista totalmente a testa, tem gente que já gosta que fique um pouquinho mais acima. Então, você que vai definir, você vai executando e você vai vestindo, vai colocando para ver como é que está ficando, até que você tenha a altura desejada. Quando eu chegar na minha altura desejada aqui, eu vou executar agora, né? Eu volto aqui para fazer a última carreira com vocês. Então, eu vou lá e eu já venho.